Olá, queridos, graça e paz. Quero compartilhar com você mais uma reflexão baseada num texto bíblico. E hoje eu quero falar sobre um sentimento, sobre uma atitude, sobre uma característica que nós, como cristãos, nós devemos ter. É claro que existem diversas características que agradam ao Senhor, como a bondade, fidelidade, amor, alegria, mansidão. Mas a Bíblia diz que existe uma que agrada o coração de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre gratidão. E eu quero ler dois textos bíblicos. E o primeiro se encontra em Efésios, no capítulo 5, versículo 20. E diz assim: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o outro texto se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 18, que diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. O sentimento de gratidão é a vontade de Deus. É algo que eu e que você, nós precisamos aprender a exercitar todos os dias. Ser grato quando as coisas estão bem, quando as coisas acontecem como nós planejamos, como nós havíamos sonhado, é muito bom. E é até fácil de fazer, é fácil de exercitar essa gratidão. É fácil ser grato quando alguém faz coisas que nos agradam. Mas muitas vezes é difícil ser grato quando nem tudo acontece como nós gostaríamos que acontecesse. Mas os textos que nós lemos diz que nós devemos ser gratos ao Senhor em todas as circunstâncias. E o Senhor é poderoso para mudar as circunstâncias por causa da nossa gratidão, por causa do nosso coração, por causa daquilo que nós estamos exercitando e daquilo que nós estamos dizendo no mundo espiritual quando nós somos gratos. A gratidão, ela abre portais, e ela abre os portais celestiais. Ela dá legalidade para que Deus e os teus anjos possam agir nas nossas vidas. Então, nós precisamos agradecer ao Senhor em todo o tempo, para que nós possamos entrar no Santo dos Santos com liberdade, para adorar ao Senhor, e para que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas com liberdade, com legalidade. E eu quero compartilhar algumas outras características, algumas outras coisas que podem acontecer nas nossas vidas por causa da gratidão. E uma dessas coisas que podem acontecer, além de nós tocarmos o coração do Pai por causa disso, é que a gratidão, ela traz uma multiplicação. E nós vemos isso descrito lá em Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 29, quando Jesus ele se ausenta por um tempo para ministrar a palavra. E existe uma grande multidão que segue Jesus. Jesus já havia feito diversos milagres e o povo estava encantado, estava maravilhado com aquilo tudo. E eles continuaram seguindo Jesus durante muito tempo. Porém, eles estavam distantes da cidade. E já havia muito tempo que eles estavam ali, eles começaram a sentir fome. E Jesus chama os seus discípulos e diz que era para dar comida para aquele povo. E os discípulos perguntam: mas mestre, como nós vamos arrumar comida? Nós estamos no deserto, tão longe de tudo. E o Senhor pergunta: o que vocês têm? E eles apresentam alguns pães e alguns peixes. E era o suficiente para que Jesus pudesse atuar, era o suficiente para que o milagre pudesse acontecer. Existia uma multidão muito grande, eu gostaria que você se atentasse para isso. A Bíblia diz que existia mais de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eu e você, talvez diante dessa situação, nós iríamos talvez até rir dos discípulos quando eles nos apresentassem uma quantidade tão pequena de pão e de peixe para alimentar tantas pessoas. Mas o Senhor, ele pega os pães, a Bíblia diz que ele toma os pães e ele dá graças ao Pai. Ele diz: Pai, eu te dou graças. Em seguida, ele parte os pães com seus discípulos e os discípulos distribuem para a multidão. O milagre foi tão grande que os discípulos puderam recolher, porque sobrou pão e sobrou peixe diante daquela situação, diante daquele milagre. Muitas vezes nós murmuramos, muitas vezes nós questionamos, nós reclamamos. E nós dizemos muitas vezes assim: mas eu vou comer ovo de novo? Eu vou comer carne de frango de novo? Macarrão de novo? E talvez você fale assim: mas isso é só um comentário. Não, isso é uma murmuração. Você precisa ser grato por aquilo que você tem. E nós vemos que a gratidão, ela afasta o destruidor. Todas as vezes que eu murmuro, eu estou dando legalidade, eu estou abrindo brechas, eu estou dizendo que assim: diabo e os teus anjos, fiquem à vontade, você pode trabalhar, você pode fazer aquilo que você quiser. Porque é exatamente isso que acontece. Se quando eu sou grato, eu atraio a presença de Deus e os teus anjos, quando eu sou ingrato, quando eu murmuro, eu atraio a presença do maligno.
E é por isso que nós precisamos nos atentar, é por isso que nós precisamos ser vigilantes, é por isso que nós precisamos colocar freio na nossa língua muitas vezes, porque nós murmuramos muito, nós reclamamos muito, e nós vamos abrindo brechas, e vai abrindo uma brecha aqui, outra brecha ali, e depois nós esquecemos de tapar essas brechas, e depois não sabemos por quê que as coisas não estão acontecendo, não sabemos por que as coisas não estão tão bem na nossa vida, por causa da nossa infidelidade, por causa da nossa ingratidão, por causa das brechas que nós fomos dando para que o inimigo trabalhasse, por causa da murmuração. O povo de Israel, que saiu da terra, lá do Egito, em direção à terra prometida, a Bíblia diz que nenhum deles chegou à terra prometida, porque eles murmuraram, e a murmuração ela traz morte espiritual, ela traz morte emocional e ela traz morte física também sobre as nossas vidas. Então um pouco mais de vigilância nessa área. Uma outra coisa linda que a gratidão faz, ela traz vida, e nós vemos isso na palavra do Senhor também, lá no texto de João, no capítulo 11, a partir do versículo 41, e você pode depois conferir esses textos. Essa situação foi quando Jesus foi pego numa situação muito difícil, numa situação muito triste, quando Lázaro, que era o seu amigo, ele havia morrido. E o Senhor chorou, a Bíblia diz que Jesus chorou por causa daquela situação, porque era triste o que estava acontecendo. E o Senhor, ele agradeceu. E o Senhor conseguiu ser grato diante de uma situação tão difícil, uma situação tão dolorosa que foi a morte do seu amigo. E a Bíblia diz que ele fez exatamente a mesma coisa que ele fez no milagre da multiplicação. Ele disse: Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Olha que coisa linda, olha que frase linda. E o Senhor em seguida, a partir desse momento que ele agradeceu ao Senhor porque o Senhor o ouvia, ele deu uma ordem: Lázaro, vem para fora. E nós sabemos, nós conhecemos essa história. Lázaro ressuscitou depois de estar morto 4 dias, onde talvez poderia estar fedendo, com o corpo ter começado a entrar em decomposição. O Senhor ainda assim realizou um milagre. Olha como nós temos exemplos lindos dentro da Bíblia. Esses são pequenos exemplos, são só alguns exemplos daquilo que o Senhor pode fazer por causa da gratidão. Tem uma música linda que eu sou apaixonada, que diz assim: Senhor, nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, que tudo que sou, vem de Ti. Nós precisamos ter sempre essa gratidão em nós. Nós precisamos ter sempre esse pensamento de agradecer ao Senhor porque o Senhor é bom, porque a misericórdia dele é sobre as nossas vidas. Ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que as coisas não estejam acontecendo como nós gostaríamos que acontecesse, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom sobre as nossas vidas. Nós temos o Consolador, o Espírito Santo que está conosco e Ele habita dentro de nós. É Ele que cuida de nós, é Ele que cura as nossas feridas, é Ele que sara a nossa alma, que muitas vezes fica abatida por causa dessas dificuldades. Mas o Senhor, Ele quer trazer o renovo sobre nós. O Senhor trouxe essa palavra para mim, Ele falou comigo e Ele quer falar com você também. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Peça ao Senhor: Senhor, me ensine a ter um coração grato em todo o tempo. Eu quero te agradecer porque o Senhor é bom. Comece a agradecer pelas pequenas coisas. Eu tenho certeza que sobre muito o Senhor há de te colocar, porque é uma promessa. A Bíblia nos ensina isso. Então agradeça ao Senhor todos os dias, em todo o tempo, por todas as coisas. Existe uma frase que sempre está na internet e ela é algo que mexe conosco, e se nós nos atentarmos, que ela diz assim: você já se imaginou acordar amanhã apenas com aquilo que você agradeceu hoje? É algo que nós devemos meditar. Se o Senhor começasse a retirar de nós, do nosso convívio, da nossa vida, aquilo pelo qual nós temos reclamado, ou por aquilo que nós não temos sido gratos, será que sobraria alguma coisa? Será que sobraria alguma coisa para que nós pudéssemos conviver, relacionar, ter, desfrutar? Possivelmente não. Então, mas é tempo, ainda há tempo, enquanto a vida há esperança. Então, em nome de Jesus, mude a sua vida, mude de postura, mude de atitude, tenha um coração grato, agrade ao Senhor, toque o coração do Pai com a sua oração, com a sua gratidão. O texto de 1 Colossenses que nós lemos um pouquinho antes, ele diz assim: alegre-se sempre e orem continuamente. E depois ele diz: dando graça em todo o tempo, porque essa é a vontade do Pai. Então receba esta palavra, Deus abençoe a sua vida, tenha um coração grato, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Amém? Deus te abençoe.